Pessoal, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje que o fim da guerra entre Hamas e Israel estaria próximo. Já se disse isso várias vezes, porém não com essa ênfase. E o presidente eleito do país, ele assume agora segunda-feira, Donald Trump, também entrou nessas negociações. Ainda assim, a temperatura do conflito ali, especificamente na faixa de Gaza, ela se tornou muito mais alta nos últimos dias. Confira. Representantes do Hamas e de Israel estão reunidos com interlocutores de um possível acordo em Doha, no Catar. Nos últimos dias, a negociação avançou em pontos considerados essenciais para um cessar-fogo. Entre eles, um plano que garantiria a libertação de parte dos 94 reféns do Hamas mantidos na faixa de Gaza. Ainda assim, há impasses que continuam sem solução, como a ocupação israelense do Corredor Filadélfia, uma faixa de 14 quilômetros de comprimento e 100 metros de largura que separa o enclave palestino do Egito. A guerra em Gaza já matou mais de 46.500 palestinos. Só nesta segunda-feira, ataques de Israel deixaram mais 40 mortos na região. Também nesta segunda, 5 militares israelenses morreram durante uma operação no norte do enclave. Outros 15 soldados de Israel morreram em confrontos com militantes do Hamas na semana passada. Os Estados Unidos pressionam o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a fechar um acordo nos próximos dias. Netanyahu conversou no domingo com o presidente americano Joe Biden sobre as negociações. No dia anterior, também discutiu o assunto com o presidente eleito, Donald Trump, que assume o Salão Oval na semana que vem. A região do Golfo é central para a política externa do republicano, que planeja ser o fiador da normalização das relações entre países árabes ricos em petróleo, como a Arábia Saudita e o Bahrein, e Israel. Em seu primeiro mandato, Trump deu início ao processo com os tratados que ficaram conhecidos como os Acordos de Abraão. Mas a resposta de Israel aos ataques de 7 de outubro de 2023 fez com que os países árabes abandonassem qualquer laço diplomático. Vitelli, nós mesmos aqui no WW várias vezes tratamos da questão, especificamente a questão de Gaza, acenando com o noticiário que recebemos lá de fora, sobre a possibilidade de um cessar-fogo, como que as circunstâncias trabalhariam nesse sentido e nunca aconteceu até aqui. Eu sei que a pergunta é muito especulativa, a gente não tem outra maneira a não ser um pouco tecer especulações em torno do que a gente sabe no campo dos fatos, dos fatos dos quais temos domínio. Trump começa o mandato dele eventualmente com cessar-fogo? Uma pergunta muito interessante, né? Vocês falaram na reportagem que o Trump enviou pessoas para lá, né? Veja, o Biden enviou o diretor da CIA, William Burns, e uma assessora da Casa Branca, a Brett McGurk, e o Trump enviou um assessor dele, o Steve Witkoff. Ou seja, o Trump participa dessa negociação. A gente sabe disso porque a transição nos Estados Unidos, segundo o próprio Biden, tem sido pacífica. Existe um gabinete de transição e o Trump não reclamou disso. A questão é que o Biden está pressionando para que haja um cessar-fogo para terminar o mandato dele. Esse cessar-fogo, a gente sabe, é temporário por definição, deve durar no máximo 6 semanas. Mas veja, William, nós estamos a 6 dias e algumas horas da posse do Trump, que prometeu que se ainda houvesse reféns com o Hamas quando ele tomar posse, ele transformaria a vida do Hamas no inferno. E esse acordo é para a libertação de mulheres, idosos e feridos. Estariam incluídos ainda 11 homens que o Hamas considera que sejam soldados e Israel entregaria mais prisioneiros em troca deles. Mas ainda assim o Hamas ficaria com alguns reféns e isso, se o Trump cumprir a promessa dele, seria como consequência um inferno para o Hamas. William. Obrigado, Vitélio. Dani, quando a gente considera o que está acontecendo lá, a gente faz uso de uma série de fontes de informação e tentamos usar as mais distantes possíveis uma das outras. Elas parecem coincidir. O que a gente vê na imprensa árabe, por exemplo, Al Jazeera. O que a gente vê na imprensa americana, por exemplo, o New York Times. O que a gente vê na imprensa europeia tradicional, por exemplo, Financial Times. E na própria imprensa israelense, parece indicar algum movimento sério na direção de um cessar-fogo. Como é que você analisa?
Eu vejo que, pela primeira vez, existe elementos e indícios de que isso pode resultar no cessar-fogo de verdade. Por quê? Existe um elemento de força ambiental, vamos falar assim, nessa dimensão internacional, que não existia antes. Quando eu imagino que a queda do governo Bashar al-Assad acaba com aquela correia de transmissão de Teherã para o Hezbollah, quando eu tenho a posse do novo presidente libanês, né, no dia 9 agora, que está muito próximo à Arábia Saudita, aos Estados Unidos, o cessar-fogo com Hezbollah e Israel, a condição para Israel é muito positiva do ponto de vista geoestratégico e geopolítico. Muito fortalecido, sai muito fortalecido esse governo. Mas, ao mesmo tempo, o governo diminui a capacidade de dizer que nós temos que continuar com essa guerra sem fim. E isso leva a um outro desdobramento do âmbito doméstico de Israel. A manutenção de uma guerra sem fim, sem esse perigo e esse problema ambiental que existia antes, gera uma questão adicional a esse governo. Então, eu acho que essas duas questões, adicionadas a uma pressão enorme do presidente Trump, para que isso acabe logo, porque ele quer ser lembrado como pacificador do Oriente Médio. Ele está preocupado com o Golfo, principalmente com o Golfo e a Arábia Saudita. E isso seria um trunfo ainda maior para ele. Vitélio, desculpa, Dani, quando você usa a expressão questão ambiental, eu a leio como contexto internacional. É esse o sentido que você... Porque às vezes, inicialmente eu me confundi um pouco, eu fiquei procurando qual era a questão ambiental envolvida, mas entendi. Acho que para mim o seu raciocínio chegou perfeito e claro. Há um conjunto de elementos que são novos, digamos assim. E talvez o principal deles seja, e se eu estiver interpretando errado as suas palavras, você me corrija imediatamente, talvez um dos mais importantes, Vitélio, seja a posição de força de Israel. Israel impôs uma situação militar muito além de Gaza. Hezbollah foi citado, por exemplo. A questão, o que aconteceu na Síria, é isto que explica o cessar-fogo? Olha, veja só, do ponto de vista de Israel, se houver um cessar-fogo, vai ser, por definição, temporário. Não seria o fim da guerra, inclusive porque dos 3 ministros que ainda sustentam o governo Netanyahu, o Itamar Ben-Gvir, o Bezalel Smotrich e o Gideon Saar, o Smotrich já disse que é contra esse cessar-fogo, justamente o Dani puxou a questão. O Hamas quer o fim da guerra. Israel não quer, Israel quer deixar bem claro, ou em termos dúbios, para não ter problema de se comprometer, que o cessar-fogo é temporário e que a guerra vai continuar depois dele. Pelo que foi negociado em agosto, porque esse cessar-fogo é muito parecido com aquele negociado em agosto, seriam 3 fases. Na primeira, a libertação dos mais vulneráveis, depois dos homens, potencialmente soldados, e a terceira fase seria a reconstrução de Gaza, que, segundo a ONU, vai custar 40 bilhões de dólares e vai levar 16 anos, estimativa da ONU. Do ponto de vista de Israel, não fazer o cessar-fogo não tem grande prejuízo, porque o Trump vem para o poder. E aí o Trump pode negociar esse cessar-fogo e tirar essa conquista do final do mandato do Biden. Ainda por cima, para Israel, existe o risco de romper com a base de sustentação do Netanyahu e ele ser derrubado do poder. Então pode ser que seja feito um cessar-fogo, mas isso não significa que a guerra acaba com isso, William. Dani, você mesmo citou o esforço já do primeiro mandato do Trump. Os analistas internacionais costumam elencar os acordos de Abraão como talvez um dos, digamos, principais sucessos da primeira administração Trump. Não só em relação ao Oriente Médio, mas como uma das, digamos, iniciativas dele que trouxeram resultados significativos. Usando seu raciocínio, Dani, o mundo mudou muito nesses últimos 8 anos. Inclusive a disposição dos países que Trump sempre considerou seus parceiros, por quaisquer que sejam as razões, de embarcar de novo nos acordos de Abraão, e isso por conta da política doméstica israelense, que parece apontar para a anexação da Cisjordânia sim. Como é que isso vai interagir no que Trump quer? É muito interessante o seu comentário, porque a administração Biden separou muito a Arábia Saudita dos Estados Unidos. A Arábia Saudita é um aliado fundamental para os Estados Unidos na região.
ainda mais no momento em que a Arábia Saudita sinaliza para a China a possibilidade de uma aproximação mais clara. Então eu vejo que vai existir um esforço ainda maior, né, do presidente Trump, como Mohammed bin Salman, de maneira a reatar essas relações, fortalecer essas relações, porque elas vão para além da questão Israel-Palestina, Israel-Arábia Saudita. A Arábia Saudita colabora com Israel há décadas, né? São países muito próximos no trabalho de inteligência, mas hoje o problema se chama China. E afastar os árabes dos Estados Unidos hoje, né, naquela condição, eu vejo que a Palestina traz um elemento importante para até mesmo a sustentação desses países árabes. Então, o desafio maior do presidente Trump é trazer de novo os acordos de Abraão, e a principal vitória seria a normalização das relações de Israel com a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita seria essa chave, né, de refortalecimento da presença dos Estados Unidos no Oriente Médio. Agora, a questão seria quando que isso vai acontecer, porque os sauditas já sinalizaram que não vão normalizar as relações enquanto não tiverem garantias claras de que talvez um Estado palestino pudesse existir ao lado de um Estado israelense.